Alô, alô, torcedor! Grande abraço para todo mundo, um abraço, galera! Você que é fã do esporte, ótimo dia para você! Estamos começando mais um Canal Esportes pela sua TV Mar Canal 25, emissora da organização Anão de Melo. No programa de hoje nós vamos trazer muitas notícias voltadas para o mundo das categorias de base. Tenho o prazer de receber muitas feras, vamos circular com muitos assuntos, muitos temas aqui também e uma realidade não só no cenário local, mas também um parâmetro de outras regiões, principalmente no Sudeste. Vamos reviver histórias também do clássico das multidões, principalmente com a presença do ex-atacante do CRB, Carlos Calmon. Pois é o Calmon do Spray. Ele vai explicar daqui a pouco como foi aquele clássico e reviver exatamente momentos inesquecíveis aqui no programa. Nós vamos também dar uma passada com o Calmon nas categorias de base, já que ele tem acompanhado o filho dele que presta seus serviços para um grande clube do país e falar exatamente de um parâmetro já no Sudeste e no Sul na formação de talentos. Aqui no cenário local, nós vamos conversar daqui a pouco com Alex Barros, ele que é coordenador geral da Vasco Academy, tem unidades em Maceió e em Caruaru, e o Rafael Carlos Salgueiro, ele que é árbitro e também é responsável pela Chutes Meninos da Vila, é a escola oficial do Santos aqui em Maceió. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, com a sua participação conosco pelas redes sociais e pelo portal gazetaweb.com para todo o planeta. Está no ar o mais irreverente programa da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes, pai. Com as nossas redes sociais já no vídeo, vamos colocando rapidinho pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e no YouTube. Já falei do portal Gazeta Web, mas tem um outro mecanismo para você acompanhar a nossa programação, que é pelo aplicativo TV Mar. Você baixa para seu smartphone e acompanha a nossa programação, tá certo? Tudo em tempo real. Lembrando que a reprise desta edição do Canal Esportes será às 5h30 da tarde, às 17h30 e também às 11h30 da noite. Antes de pegar aquela soneca, fique ligado na nossa programação. Estamos no canal 525, pela NET Maceió e em todo o planeta pelo portal Gazeta Web, pelo nosso aplicativo TV Mar. Vamos cumprimentar os nossos convidados? Vamos lá. Rafael Salgueiro, um abraço, meu irmão. Como é que tá? Meu parceiro, Alex Barros, amigo de muitas datas. Vamos falar sobre isso também, viu? Daqui a pouco. Carlos Calmon, vamos lá, direto também com o Calmon. Meu parceiro Calmon, atacante, eterno ídolo da torcida do CRB. Tudo certinho também? Ainda bem que o pessoal da minha equipe... Vou pedir pro pessoal da minha equipe baixar um pouquinho o BG, que parece que eu tô num baile, numa boate, entendeu aqui? Baixar um pouquinho o BG, porque senão o Calmon, né, Calmon? Né? Parece que estão na boate. Vou pedir daqui a pouco aquela... Como é que é? O chá de boldo, né? Que os caras estão nas lives aí, né? Rafael Salgueiro, meu amigo, como é que você tá? Tudo bom? Beleza, graças a Deus. Obrigado por ter vindo, cara. Agradeço a você pelo convite, pra gente estar aqui conversando um pouquinho, batendo um pouquinho, um papo sobre as divisões de base, sobre a Escolinha do Santos, o meu parceiro aqui, Alex Barros, que é da Escolinha do Vasco, e poder esclarecer algumas coisas e a gente bater esse papo legal. Alex, Vasco também Academy, crescendo a cada dia, assim como o Chutes Meninos da Vila, fazendo trabalho na formação de talentos muito interessante aqui em Maceió e também em Caruaru, né? Bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia a todo mundo aí. A gente fica feliz, primeiro agradecer aí mais uma vez pelo convite, né? A gente que tem história aí antes da TV, muita história bacana aí. É verdade. Contar, né? E vamos falar um pouquinho aí do trabalho das nossas escolas, o trabalho de futebol de base aqui no estado, enfim. Vamos lá. Deixa eu começar logo aqui com o Calmon, para poder falar um pouquinho de por onde anda o Calmon, o que é que você tem feito da sua vida, hein, Calmon? Depois que parou de jogar futebol, você parou em que ano? Fala um pouquinho, como é que anda a tua vida, hein, Calmon? Então, eu parei em 2009, né, quando eu aposentei no CRB, né. Aí eu resolvi construir o centro de treinamento em Uberaba, e aí construí esse centro de treinamento, coloquei as categorias de base aí por 4 anos, né? Um complexo bastante interessante, porque minha região do Triângulo Mineiro, que não tinha, né? E aí eu pude fazer esse centro de treinamento aí de 50 mil metros quadrados, revelar alguns atletas do futebol brasileiro. E aí depois as dificuldades também um pouco bateram, eu vendi e fui trabalhar como executivo de futebol em alguns clubes do país. E como meu menino, ele foi convidado para jogar no Atlético Paranaense, e aí nasceu um novinho, né, o Theo,
eu estava ficando muito distante, né, levando a mesma vida de atleta, né? E aí eu cansei, resolvi cuidar da carreira do meu menino, cuidar mais da família, e eu me estabilizei em Curitiba. E aí estou aqui em Curitiba, tenho um bom relacionamento com todos os clubes, todos os empresários, vejo, não tirando a pandemia, todos os jogos das categorias sub-10 até o feminino, né, vamos dizer assim, que é a última, e bastante contato, né, com o pessoal da Nike, do CBF, dos empresários do Brasil, e a gente sempre fazendo praticamente um trabalho de scout aí para as categorias de base, para o pessoal do futebol brasileiro. Então, essa é a minha vidinha. Pois é uma grande vida, viu, Calmon? É uma grande vida com essa descrição. Mas ele construiu lá exatamente um espaço de 50 mil metros quadrados, não é isso, Calmon? Foi isso que você citou? 50 mil metros quadrados, foi isso? Foi 3 campos oficiais, né? Caixa de areia, a parte técnica que a gente precisa estava toda pronta, né? Estava terminando os vestiários, né? Complexo de alojamento. E aí teve uma proposta que eu pudesse vender, aí eu resolvi vender, já que eu tinha feito o projeto da Lei de Incentivo ao Esporte, que era 1,2 milhão. Infelizmente, eu não consegui captar todo esse recurso, né, que daria para mim tocar o clube sem dificuldades. E aí, com essa não captação, aí eu resolvi vender, né? Então, assim, o investimento foi bacana, o projeto foi bacana, na região ali pude levar aí, creio que 20 meninos aí pro futebol brasileiro e ganhar todos os títulos ali da região, né? De tanto da categoria sub-10 ao sub-20, mas aí depois eu vou seguir como executivo e faz parte, a gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa, o que vale a gente está sempre aprendendo e aí vai desenvolvendo, sempre estando com os grandes dirigentes, grandes empresários, fazendo visita em várias categorias de base para que a gente possa se aperfeiçoar, né? Então, estando na capital paranaense, aqui é um celeiro, aqui é uma referência como Atlético Paranaense, Curitiba, o próprio Paraná Clube, né? Então a gente tem bastante referência aqui no Sul. Alex e Rafael Salgueiro, é importante quando se tem um trabalho, o Calmon ele teve que se desfazer exatamente da área que ele tinha construído para poder trabalhar diretamente, agora ligado a outro clube. Essa é uma dificuldade muito real, poder manter os centros de treinamentos e principalmente agora, nesse período de pandemia, quando se tem um trabalho de formação com participação dos pais no pagamento das mensalidades. Como é que tem sido exatamente esse cenário para vocês dois aqui em Maceió, para você, Alex, também em Caruaru, com outra unidade do Vasco Academy, diante desse período de pandemia? Rafael, Alex, fique à vontade. Tira aí, ó, o pau ímpar dos dois aí, que vai começar. Olha, eu acho que eu posso falar a mesma situação que o Alex está passando. Hoje a gente está numa dificuldade muito grande, vamos para agora 120 dias, sem receber, a gente está recebendo em torno de 10%, não vou nem dizer que é da mensalidade, sim da ajuda dos pais, que futuramente a gente vai repor com aulas, mas que os 10% não dá nem para a gente pagar o honorário total do professor, energia, aluguel, porque o nosso espaço ele é alugado. Então, está sendo muito complicado. A gente entende a situação no momento da pandemia, a quantidade de pessoas que perderam aí entes queridos, mas que a gente conversou com o secretário de esporte para tentar ajudar a gente em alguma forma. Mas hoje a gente está sobrevivendo. Eu digo que o dinheiro que está entrando é pelo menos para a gente não deixar os nossos funcionários na mão. Quantos meninos vocês têm lá, por exemplo, na Chutes? Na Chutes a gente está com 400 alunos. 400 alunos, né? Realmente em torno de 10% ajudaram a gente nesse momento de dificuldade. Ou seja, 40 pais. Alex? Assim, a gente vai estar tentando se reinventar, né? Com tudo isso que está acontecendo, assim, a gente não... Uma coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores é que a gente não sabe como vai ser esse recomeço, né? Estamos com previsão para início de agosto, né? Porque a gente está enquadrado na Zona Azul. Só que, como ele falou, a gente tem alguns custos fixos que são bastante consideráveis. São valores que, quando está funcionando em pleno vapor, a gente consegue estar ali pagando e vai, se vira aqui, se vira ali e tal. Mas não é nada fácil. A gente não deixa de ser empresário, né? Porém no ramo de futebol. E o que a gente está fazendo, na realidade, a gente também está com essa média de 10%. Hoje a gente tem em torno de 150 alunos.
E aí a gente tem em torno de 15 pais hoje que estão poder manter tudo não isso, estão né? nem pagando a mensalidade, como o Rafa falou. Eles estão nos ajudando, são parceiros, estão conosco aí há muito tempo, que estão vendo a nossa dificuldade e aí estão abraçando e, pô, não vou abandonar vocês aí nesse momento, né? Mas realmente tá muito difícil, as contas aí os boletos estão chegando, né? Mas enfim, a gente está com essa esperança. Vamos ver aí como é que vai ser esse recomeço e vamos embora. E outra coisa, né? A gente vai reiniciar, vamos Sim. começar uma nova empresa, vamos dizer assim, depois de 4 meses, com um buraco. É verdade, no déficit. Um déficit muito grande. No vermelho. Então a gente, quando recomeçar, vamos ter que renegociar muita coisa para a gente tentar ir aí ver se em um ano ou um ano e meio a gente consegue se reerguer. Ô Calmon, como é que tá esse cenário aí no Sudeste? Você tá no Paraná, né? Você está em Curitiba, é isso, Calmon? E fala um pouquinho aí, como é que tá esse cenário aí para as escolas que são representantes aí de grandes instituições, de grandes clubes? Aqui, por exemplo, em Alagoas e mais precisamente em Maceió, nós temos um representante da Escolinha do Santos e um representante da Escolinha do Vasco da Gama, mas tem de outras escolas também, como Primeira Camisa, como Flamengo. E eu gostaria que você falasse como é que tá esse cenário aí em Curitiba, local que você conhece bem, porque também fez muitos gols quando passou por aí na época de atleta, né, Calmon? Então, eu estou em Curitiba, né? Eu tenho grandes amigos aqui que têm as escolinhas como os demais aí da minha. A dificuldade é a mesma, porque eles perderam praticamente os alunos, né? Então, eles têm que pagar, a maioria tem que pagar o aluguel, que não tem estrutura própria, né? E muitos, né, querem receber, faz um acordo de 50%, e como eles não estão treinando, eles não podem dar as atividades, é difícil, como eles disseram aí, os pais que têm que ajudar, tem alguns pais que têm esse consentimento. Aqui é muito voltado assim, ó, tem muita escolinha do Atlético, muita do Curitiba, muita do Paraná. De equipes de fora, quase não tem, né? E tem dos clubes, Londrina tem, e as escolinhas do bairro, né? Mas a camisa, o Atlético fez um trabalho muito bacana, dando esse suporte para alguns professores, algumas escolas, lançando a Escola Furacão e a Escola Coxa. Então, eles dão uma estrutura para que esse professor possa cobrar mensalidade, possam fazer o mesmo trabalho, mas que possam estar fazendo essa parceria de buscar os atletas e passar para o clube principal, né? E aí eles têm uma porcentagem. Mas deve ser também mais ou menos igual aí a do Santos, do Vasco também, né? Que o que eu vejo assim é que poucos olham para a categoria de base, sabe? E eu vejo Alagoas em si, porque eu conheço Alagoas, tem muita matéria-prima, muitos atletas de qualidade, né? E faltam mais pessoas empenhar e ajudar os profissionais, os professores que estão aí, porque, como disse, um tem 150 alunos, um tem 400. Eu tenho certeza, se a gente for ir olhar, ficar passar uma semana aí, eu tenho certeza da categoria sub-11 até o 14, 15 que o mercado pede hoje, você vai tirar 3, 4, 5 peças boas, né? Para levar para clubes de potencial do Brasil. Mas, infelizmente, muitos pensam assim, eles só vêem o resultado final no profissional, onde que gastam muito no profissional e na base que é barata, que vai dar o resultado para eles, eles investem pouco, e aí a dificuldade das escolinhas e dos professores aí que têm capacidade de estar podendo garimpar e fazer um trabalho para que possa fornecer aos clubes, mas infelizmente o futebol brasileiro, os dirigentes pecam nesse aspecto. É verdade, o Calmon trouxe um assunto importante. Nós estamos falando aqui de uma escolinha de futebol do Vasco que tem aproximadamente 150 alunos e outra que tem, a Escolinha do Santos, 400 alunos. Dá 550 crianças entre as categorias. Se for separar entre sub-11 e sub-14, o que o Calmon quis dizer é que não é possível que pelo menos 3 ou 4 ou 5 talentos diferentes eles surjam realmente para o futebol profissional. E que vocês precisariam nesse exato momento, não só vocês, mas outros também, que trabalham diretamente dessa forma, de apoio das pessoas, dos clubes, das instituições que podem exatamente as empresas. O grande problema é o seguinte, isso afeta, na opinião de vocês, na formação de talentos de uma maneira geral, uma parada como essa, de 120 dias, em que ninguém pode ver ninguém, fica só com atividades de casa,
afeta na formação de talentos, no planejamento de vocês? Eu não estou falando da questão econômica, não. No planejamento mesmo de formação de atletas, isso aí? Olha, a questão da categoria entre 4 a 11 anos, como o Calmon falou, não afeta muito, não. Porque, principalmente, eles ainda estão aprendendo da forma lúdica, do jogar, do dominar, do fazer o passe. Então, essas categorias, vamos dizer assim, a perda vai ser muito pequena. Certo. Mas para a categoria 11, 14 e principalmente os atletas que estão em último ano de juniores, que aí já foge da nossa ossada de ser escolinha, que a gente vai até 17 anos, mas os meninos que são no último ano de juniores, que se não pegar clube, se não pegar o profissional, tá fora do campeonato ou tá fora do futebol, então para eles é uma perda muito grande. Apesar que a CBF, junto com as outras organizações, elas estão cogitando a ideia de ano que vem, no lugar do júnior ser sub-20, ele ser sub-21. Exatamente para os meninos que... Compensar esse ano, no na verdade. último ano, eles não ficarem de fora. Então, é uma boa ideia? Mas é um ano para o futebol, o Calmon pode falar isso, mas um ano, vamos dizer, futuramente, a pessoa com 32 para 33, já é uma diferença muito grande para jogar com os meninos de 17, 18 anos. Então, futuramente, eles vão sentir muito esses 120 dias. Eu acho que assim, falando pelo lado técnico, mas quando a gente vai para a linha de planejamento, né, de execução do nosso negócio, nosso projeto, o que a gente planejou no final do ano para executar no decorrer desse ano, com certeza afetou bastante pelo fato do seguinte: são 4 meses sem competição, né? Até porque a gente ainda não sabe, como a gente comentou, a gente não sabe como é que vai ser o retorno. Isso. Né? Vai ser um novo normal, onde a gente também não sabe quando que vai ter competição novamente para poder colocar mesmo esses meninos menores, de 9, 10, 11 anos, para começar a vivenciar novamente esse dia a dia de competição, de torneio, de campeonato, de amistoso e tudo mais. Então, assim, realmente a gente está numa situação que foi bastante afetado. E quando se fala das categorias maiores, é que sim. É que a gente realmente vê por uma questão mais de ano que está estourando, de oportunidade nos clubes, enfim, tudo mais, né? Com relação a esse eu vou fazer o seguinte, antes de ir ao intervalo, eu quero uma resposta rápida dos nossos convidados hoje aqui no Canal Esportes, para cada situação. Alex, quantos atletas você já chegou a levar para o Vasco da Gama que esses meninos foram reaproveitados lá? Nenhum. Nenhum até agora, né? Não, levamos em torno de uns 20 atletas, mas nenhum ficou. Mas alguns passaram e chegaram até mais longe, né? Sim. Quais são os critérios lá que acontecem? Rapidinho aqui para... Cara, assim, eu acho que no bate-papo que a gente teve, que a gente tem uma abertura bacana, às vezes é a necessidade do clube, né? Às vezes, tô precisando de um lateral esquerdo, tô levando um lateral esquerdo que supra a necessidade do que eles querem, e aí o moleque fica, né? Entendo. Porque como é um clube, o Santos, o Atlético, enfim, o Vasco, são clubes grandes, eles não podem estar, de repente, vou apostar naquele garoto ali. Entendo. E o volume também é muito grande, né? O volume é muito grande de meninos exatamente, que... Né? Entendi. No seu caso, Rafael, quantos atletas chegou a levar para o Santos assim? Olha, para o Santos, agora mesmo, antes da pandemia, tinha o Pedro Piccoli, que tinha passado na terceira etapa, porque são 3 etapas. Sim. A terceira é para assinar com o clube, para ficar lá. Primeiro ele passa 15 dias, depois mais 15 dias. Então ele tinha passado em todas as etapas. E quando era para ele voltar agora, na época da pandemia, para assinar para o contrato com o Sub-14 do Santos, com a pandemia mandou ficar, né? Entendi. Está aqui esperando uma resposta. Mas a gente tem atletas em vários clubes no Brasil, porque a gente tem parceria com alguns empresários que a gente direciona se tiver algum menino em destaque. Calmon, rapidinho, antes de ir ao intervalo, fala um pouquinho, como é que está o desempenho do teu filho aí? Você tem acompanhado ele? Como é que está aí o desempenho do teu garoto? Tem seguido também teus passos? É atacante também? Fala um pouquinho dele aí, vamos lá. Então, o Calmon, ele está aqui no Curitiba desde os 11 anos, né? Ele já veio no... Então, aí entra interagir nessa conversa das famílias. Então, assim, ele está desde os 11, né? Hoje ele está com 14, ele assinou seu primeiro contrato de formação. Ele é um volante canhoto, um perfil bastante interessante, não tem nada a ver com o pai, não sabe fazer gol, mas é um volante moderno, ele é patrocinado pela Nike desde os 12 anos, né? Mas assim, eu sempre fui profissional, você me conhece, e eu procuro ser apenas pai dele. Eu não misturo o meu entendimento do futebol para que eu possa não atrapalhar ele.
Ele tem os empresários dele, ele tem a sua maneira de trabalhar, a estrutura do clube, quando tem algumas situações a mãe resolve, para que eu não possa cometer os erros, né, que às vezes eu cometi. Então hoje o futebol mudou muito, né? Nós estamos falando aqui de atletas de 11 anos que ele praticamente já está nos clubes de formação, né? Hoje começa muito cedo, né? Então a pedida é muito grande. Você vê os atletas da escolinha aí, se você for ver, atletas que já estão rodando e indo nos clubes, né? Então assim, eu dou total apoio, dou estrutura, dou suporte e depende dele, né? Ele querer, qualidade ele tem um suporte, mas vai depender dele, o querer dele. E assim são muitos atletas, né? Hoje o futebol caiu muito no nível técnico, né? Hoje a qualidade caiu demais. Você vê o futebol brasileiro e você vê as categorias de base também, com alguns conceitos que eu concordo, outros não, né? Mas o Brasil ele está tomando um rumo melhor. Agora a pandemia, vamos ver, né? Porque é muito complexo, tanto com projeto social, para escolinhas, projeto de formação com atletas de alto rendimento, os clubes estão todos perdidos. Esse ano, a categoria de base não vai ter nada, né? Então, se tiver, talvez o sub-20. Então, essa retomada, ela vai ser muito complicada, por quê? Porque tem muitos atletas que não treinam, tem muitos atletas que precisam trabalhar para que possam manter sua forma e evoluir, e muitos atletas que podem ficar acima do peso, muitos atletas que são preguiçosos. Então, quando tiver essa retomada, eu creio que o funil vai ser estreito, e aí é onde que vem aí os professores, posso até dizer que essa é a preocupação. Como vai ser essa retomada? Como vai ser a estratégia para que possa dar seguimento no futuro? Esportes vai uma pausa agora, o canal Esportes vai uma pausa agora, mas eu vou continuar com essas feras aqui para poder falar de formação de talentos. Vamos saber daqui a pouco, depois do intervalo, vou lançar aqui uma história, né, que eu soube do Calmon, que na hora do gol, naquele lance que resultou no rebaixamento do CSA, o Calmon foi lá para o árbitro da partida, se dirigiu de uma brincadeira lá, soltou uma coisa. Quero saber do Calmon daqui a pouco, essa história aqui direitinho. Ele que é querido pela torcida do CRB, mas o torcedor do CSA tá meio chateado ainda com essa história do spray, viu, Calmon? E saber do Alex e do Rafael Salgueiro daqui a pouco, depois do intervalo também, se peneira aquele negócio de soltar 1000 meninos dentro de campo para poder escolher 2 ou 3 ainda está sendo utilizado e se é eficaz hoje na formação de talentos. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.